Bom dia! Estamos mais uma vez aqui nessa manhã, no início de semana, para trazer para você um pouquinho mais de conteúdo. Mas antes, como de costume, o patrocinador. O que a gente vai ver hoje? Sobre quem quer fazer vídeos, fotos, cursos online, para quem quer fazer mentoria digital, afinal de contas, século XXI, né? Toca aí, vamos ver o que a Toca tem para vocês. Era só para ser um podcast, mas fomos ao infinito e além. E agora somos uma produtora. Nesta produtora você poderá gravar podcasts, lives ao vivo, lançamentos de cursos, divulgar a sua marca, tudo isso e muito mais. E além de tudo isso, aqui você poderá contar com os melhores microfones, com as melhores câmeras, com os melhores cenários. Tudo como você nunca viu e nem experimentou. Não é só um podcast, é viver uma experiência. E então, você quer fazer parte dessa matilha? Clica no botão e faça agora a sua reserva. Como eu sempre digo, qual é a vantagem de ter o seu próprio podcast? É poder falar com quem você quiser sobre o que você quiser. E hoje terei o prazer de entrevistar um amigo meu de infância e ele vai estar falando de um assunto bem atual. Bora lá, deixa eu apresentar para vocês conhecerem. Gustavo Sueiki Furi, advogado especializado em direito do Estado, constitucional, administrativo e eleitoral, pós-doutor e estudou também na Itália aqui e no Centro Universitário Curitiba. Gustavo, fale um pouco mais sobre você. Se apresente aí para o público o que mais eu não falei por aqui. Muito bacana, Verônica. Muito feliz aqui de te reencontrar, vendo que você tem um piloto aqui muito legal, ou seja, uma aeronave muito bem estruturada, né? E olhando aqui a propaganda da Toca, me faz refletir como as pessoas precisam saber se apresentar, né? Porque muitas vezes perdem muito tempo em entrementes, vamos dizer assim, e acabam não dizendo exatamente o que fazem e impossibilitam que as pessoas conheçam aquilo que podem procurar e podem eventualmente encontrar naquele profissional, né? Uhum. Eu sou um profissional do direito, sou um advogado que desde o início da carreira sempre teve ligação acadêmica. O que é isso, ligação acadêmica, né? Você nunca se desvincular ao estudo, à Uhum. pesquisa, né? E à extensão, porque a gente acaba fazendo tantas atividades, tantos eventos, tantas congregações de profissionais para troca de Mas informações. me fale por que o direito? Por que o direito? Uma vez eu perguntei, fiz essa pergunta já no segundo ano do segundo grau, e escutei de um colega que é meu, vamos chamar assim, um Parceiro? correligionário, um parceiro, né, um parceiro da Academia Brasileira de Direito Constitucional, dizia ele o seguinte: "Porque tem tudo a ver com você". Uhum. Ou seja, precisou alguém olhar para mim e dizer o seguinte: "Olha, essas habilidades que talvez um advogado tenha, você tem contigo, Naturalmente, já de que já. naturalmente", Que né. legal. Então talvez tenha sido isso que me despertou. Talvez conversar com as pessoas, buscar soluções eventualmente para aquelas demandas que elas tenham, problemas que elas tenham, né. E por que o direito eleitoral? Opa, muito interessante. O direito eleitoral é o ambiente em que as forças que depois formam o governo se encontram antes de mais nada, né. Eu Explica. tive a oportunidade, isso em 98, né, no primeiro ano de faculdade, de, conhecer uma estrutura bastante consolidada, Uhum. né, do direito do Estado. O que é o direito do Estado? É a relação com o Estado. Seja ela por um servidor público, né, eu, por exemplo, represento no escritório, servidores públicos, muitas vezes, e dou exemplo aqui de uma enfermeira que acabou, usando a prerrogativa de não se vacinar na época da covid, Uhum. acabou demitida pelo município aqui de Curitiba e hoje ela demanda uma ação para reintegração. Então é isso, a relação dela como funcionária, entre aspas, do Estado, né, Uhum. que pleiteia o seu direito perante a administração pública e leva isso para o judiciário. Isso é um ponto.
Outro ponto é daqueles que coordenam, aqueles que comandam as estruturas estatais. Por exemplo, a gente tem eleições agora correndo, né? Quais Quem cargos? fiscaliza? Exatamente. Quais cargos estão em jogo hoje? Dos chefes executivos, né? Uhum. O chefe dos poderes executivos municipais hoje estão sob eleição, estão em alternância. Então, o jogo, né, a correlação das forças que depois formam a administração pública se consolidam ali. Por quê? Porque o correligionário de campanha, aquela pessoa que é próxima do prefeito, tem a tendência de ser o quê? Convidada para exercer uma função de confiança no Estado, Sim. no município. Vai ser o secretário da Saúde, vai ser o secretário de Educação, enfim. Então, essas pessoas, essas forças se correlacionam ali. Por exemplo, já se ouviu falar de coligação partidária. O que é coligação partidária? É uma reunião de partidos, né? Cada partido tem uma finalidade, cada partido tem um programa. Em última análise, a finalidade de um partido político é assumir o poder para implantar o seu programa. A E gente não deveria ser cuidar do povo, né? Opa, a gente não para pensar sobre esse aspecto, Uhum. né? Mas na seara da política, o que está em jogo é o poder. Sim, E eu, em sala infelizmente. de aula, sempre coloquei isso num quadro para começar a falar sobre administração pública e sempre disse que o poder é o centro do qual as decisões são tomadas. E a partir daí, o direito constitucional é aquele que contempla todo o sistema, a análise do sistema como um todo. Eu diria, desculpa te interromper, Gustavo, que você me falou sobre isso, eu me lembrei aqui, Joseph Murphy. Eu acho que o poder está ligado no ser humano. As pessoas respiram por causa disso, né? Sem dúvida, Todo mundo sem dúvida. não quer o dinheiro pelo dinheiro, quer o dinheiro pelo poder. Não quer o relacionamento pelo amor, quer o relacionamento pelo poder. É o poder. Tudo é o poder. Infelizmente é isso. Né? A racionalidade da política é a tomada do poder. A tomada do poder, a manutenção do poder O que é mais difícil. e a luta pelo poder. Chegar lá até nem é tão difícil, mas se manter aqui é o que é o canal. Tanto é que os filósofos políticos utilizavam isso como objeto de estudo. Né? Maquiavel, por exemplo. Né? Quem era Maquiavel? As pessoas às vezes têm um pouquinho de preconceito. Né? Análise maquiavélica. O que é uma análise maquiavélica? A análise de Maquiavel pressupunha, né, as formas, as circunstâncias de lidar com o poder. Uhum. Cardeal Mazarin, por exemplo, é alguém que não é muito conhecido. O que dizia Cardeal Mazarin? A forma do soberano se posicionar, se postar perante a estrutura e aquele jogo que contempla essas forças. Pelo Então, amor ou pela dor? O direito é isso. Uhum. Né? O que é o direito? Né? Da onde que surgiu o direito? Não sei se a gente faz Por favor, vamos até lá o âmago. Uma digressãozinha assim. O direito vem do interesse de você limitar o poder do soberano. Quem eram os soberanos? Né? Os soberanos eram os reis, Sim. eram os imperadores. Né? Ou seja, o soberano é aquele que, em última análise, tem um autor que eu gosto bastante, que é Carl Schmitt, ele fala que, em última análise, o soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. Se você parar para analisar a profundidade dessa pontuação, você vai compreender que ele tem o poder último sobre a vida e a morte. Aquele que tem o poder de decidir, inclusive sobre a suspensão do ordenamento jurídico para resolver um caso concreto. Sim. Então, eu mando e acabou. Exatamente, é a última palavra. Exatamente. E outros autores já diziam, no final das contas, que a tendência de quem tem o poder é acumular poder. Né? E se você não contrapuser o poder, ele acaba sendo utilizado de forma ilimitada, porque não tem limite, não tem parâmetro. E talvez a gente veja isso acontecer hoje no Brasil. Qual que é a principal discussão hoje em todas as esferas, Vera? Não é a liberdade de expressão, ou seja, a liberdade de expressão é a base da democracia, e depois eu posso explicar um pouquinho mais por que é a base da democracia. Porque o direito à expressão das tuas ideias políticas, das tuas opiniões, formam a tua capacidade de relacionamento. Então eu volto para a primeira pergunta que você me trouxe, por que o direito e por que o direito eleitoral? Porque o direito eleitoral é um momento transitório onde está em evidência a arena do embate de forças que depois formam o governo e suas coalizões. Né? Uma pergunta talvez boba, me desculpe. Imagina. Se ela for muito ingênua, mas as eleições existem de X em X anos, não é uma coisa... 2 em 2. Exato, não é uma coisa assim, diária. E como é que você faz quando não tem eleição? Opa, hoje em dia... Aí trabalha com o servidor público. A atividade do direito eleitoral sempre é
intensa. Uhum. Ele, hoje em dia, diante das maiores atribuições que assumiu a Justiça Eleitoral, ela trabalha de forma incessante. Por exemplo, estava hoje aqui recebendo uma decisão, inclusive positiva, sobre um candidato que estava impedido de se registrar para concorrer agora. O juiz suspendeu a decisão que, por hora, impedia ele de fazê-lo. Mas de Não é ela, 2020, curiosidade? não é ela, não Ah, é ela, tá. é ele, é Tá. ele, é ele, é ele. É Edson, o nome do cliente. A verdade é a seguinte, Edson, dou Parolin, inclusive, fazer uma Propaganda, o fazer uma merchan. O propaganda merchan. para o cliente aqui. E o fato é que isso acontece desde 2020, né? Esse problema. Então, isso é incessante. Mas a atividade nossa, a atividade do Gustavo, enquanto profissional, ela não se limita a essas áreas do direito. Essa é a minha especialização. Então, Uhum. aquilo que acontece dentro do escritório, dentro dessas áreas, é dirigida por mim, tem a direção técnica. Uhum. Mas eu congrego especialistas, sempre especialistas, né? A gente tem que entender que as pessoas na vida têm que se limitar às suas habilidades. E a gente Então não vive sozinho, né? não adianta você, né, querer ser especialista em generalidades, que isso não existe e você vai acabar causando prejuízo para alguém. Uhum. Ser especialista, trazer especialista para trabalhar para vocês para você é uma das chaves do sucesso. Sim. Uma necessidade básica. Isso é pressuposto. Mas o que nós fazemos enquanto isso? Você tem demandas de empresa, você tem demandas de servidores públicos, você tem demandas diversas, né? Ah, sim, nas outras especialidades do direito. Exatamente no âmbito de uma atuação de um escritório de advocacia. Né? Entendi. Um escritório de advocacia que tem filiais no Brasil. Hoje em dia, o processo eletrônico não te limita mais fisicamente. A gente Uhum. chegou a ter 400 associações, por exemplo, porque eu precisava atender sul do Brasil, precisava atender Minas Gerais. Então, você precisa fazer parcerias Claro. para atender em loco, como, por exemplo, para fazer audiência. Uhum. Né? Você permanece... Antes da eleição, porque agora é tudo online, agora até dá, né? Antes da Covid. Uhum. Antes da Covid Desculpa, tinha uma forma, desculpa. né, de você tratar do direito. Hoje em dia não. Hoje em dia você consegue tratar de uma forma mais dirigida e sem necessariamente precisar de tanta estrutura de pessoal. Uhum. E deixa eu te perguntar, claro, sem que você forneça nomes ou Às vezes a gente faz sobrenomes umas ou casos, propagandas aqui. mas me fale um caso assim pitoresco que você possa me contar aí dos teus X anos aí de trabalho. Eu tenho 20 anos de mercado, você deve ter basicamente isso, pouco mais, Tenho pouco menos. 25, um pouquinho mais, 25, 24, 25 anos, né, de Você lembra de experiência algum conjugal. caso assim meio Lembro, esdrúxulo, meio louco? Por favor, não precisa citar nomes. Eu mas lembro de casos interessantes, lembro de casos por engraçados, lembro de favor, casos tristes fale também. os 3 aqui para Casos nós, que a gente tem mais tristes, uma meia hora. tristes. Olha só que interessante, a gente já fez eleição de índio no escritório, Que legal. né? Ou seja, como é que faz uma eleição de indígena? Boa. É uma grande questão. A gente sentou com o cacique, mostrou direitinho o procedimento, ganharam a eleição, deu tudo certo, Que né? legal, bem. É bem interessante, é bem peculiar, né? Uhum. Bem peculiar. Então, como eu digo, somos um escritório que atende demandas. Eu tenho por premissa, né, compreender que o advogado ele é trazido, ou seja, ele é procurado ou para prevenir ou para resolver problema. Se você não fizer uma coisa nem outra, você não serve para ser advogado da pessoa. E Sim. muitas vezes você tem que ter a clareza de dizer isso, olha, eu não tenho que contribuir no teu caso. Às Não vezes vai não. resolver. E faça isso porque você vai ser respeitado profissionalmente. O profissional liberal, ele conquista o conceito, e é só por isso que ele mantém as suas relações, Uhum. de uma forma progressiva. Uhum. Ou seja, ser conhecido não necessariamente traduz credibilidade. Porque, note, hoje existe muita discussão de divulgação da advocacia na internet, por exemplo. Né? Uhum. Ou seja, profissionais que, entre aspas, querem vender soluções mágicas. Não existe solução mágica em lugar nenhum do universo. Sim. Né? Que não com determinada técnica, estratégia e trabalho. Esse é o trinômio que você precisa usar para chegar a alguma finalidade. E personalizando positiva. ali na necessidade da pessoa, né, do cliente. Óbvio, ou seja, você precisa buscar a solução por causa dele.
Então, a tua tarefa é traduzir a realidade para ele, que normalmente está num momento de angústia, Sim. normalmente está num momento de, Não é uma equação mágica para igual para todos. Exatamente, né? Ou seja, ele não está tirando férias lá em Cancún e lembra da ideia de contratar um advogado se ele precisar. Não, ele normalmente vem quando ele já tem o problema. Infelizmente. A gente não tem a cultura da prevenção, né? Antecipação. É. Antecipação. Se você tem um negócio, antecipe. Veja o regime tributário que melhor se adequa. Veja a legislação trabalhista, como você pode empregar hoje em dia essa nova leitura da terceirização, Uhum. né? O que o Supremo tem dirigido de uma forma bastante intensa, mas enfim. Mas voltando àqueles casos que você me perguntou, lembro de um, por exemplo, que foi muito triste, aqui em Fazenda Rio Grande, onde os filhos da mulher, né, que acabaram sendo adotados, vamos chamar assim, e na verdade não adotados, porque eles acabaram dentro de uma relação muito conflituosa e muito agredidos, né, pelo marido, ou seja, pelo homem que Uhum. chega na relação. Ou seja, essas crianças foram absolutamente maltratadas, acabaram tendo problemas graves de agressões, ou seja, inclusive tentativa de homicídio, a gente conseguiu caracterizar e retirar o pátrio poder, né, Uhum. dessas pessoas. Então, até um alerta para que as pessoas compreendam que o cuidado com os filhos é um cuidado com você mesmo. E Sim. muitas vezes as pessoas se perdem nestas novas relações, ou seja, elas acabam perdendo alguns limites, inclusive do cuidado com a vida do outro. Que loucura. E a situação engraçada? Vamos puxar para cima. Agora não lembrei, mas eu no decorrer da conversa eu vou lembrar, eu vou resgatar. Deixa eu contar uma minha, então. Conte. Eu estava numa TV, nem existe mais, em loco, uma coisa assim. Era ali onde depois foi a Transamérica, agora também não tem mais Transamérica, que o dono morreu, etc. Faz tempo isso. E a porteira era muito minha amiga, e ela pediu um designer, era um cliente novo. Aí ele fazia desenho, tipo Marvel, assim, sabe? Aí televisão e imagem, né? Aí ela falou assim: ele pode desenhar alguma coisa no estúdio? 20 minutos de entrevista. Eu falei, calma, deixa eu ver. Aí eu liguei pra ele. Ele, não, 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 não. Eu falei assim, e o currículo dele era considerável, né? Eu falei, porra, cara, como é que você não vai desenhar? Você é um gênio, né? Eu falei, aí ele tava com medo de ficar com pânico. Eu falei, calma, vamos resolver. Porque se eu disser pra pauteira que você não vai desenhar, ela vai dizer, vai cancelar a entrevista. Você quer participar? Você vai ter que honrar Claro. com o que ela precisa, né? Televisão é imagem. Eu falei, treina um desenho em casa. Treina um desenho. Leva o teu material todo. Quando ela pedir para você desenhar, você puxa o material e desenha. Aí você não vai ter esse problema do branco. Olha, beleza, beleza. Aí, na hora da entrevista, uma querida amiga minha, Mari Schaffer, beijo, Mari. Ela é toda, assim, sabe? Uma ótima. Ela tava lá, então, bababá, bababá, desenha alguma coisa pra gente na entrevista. Aí ele, assim, parece que criou uma redoma sabe? Uma aura. E se isolou do mundo ali, ele puxou um negócio e ficou assim, sabe? Aí ele desenhou um negócio. Aí ela falou, não, calma, não desenhe qualquer coisa, desenhe uma nova logo para o programa Exclusiva In. Aí era fácil ele ter saído dessa, só que ele não viu, porque ele estava dentro dele, né? Sim. Aí ele podia ter dito, Mari, eu desenho, claro, mas para fazer uma nova logo, eu preciso fazer todo um estudo, é um negócio mais puxado, a gente não pode fazer assim Entendeu alguma coisa. o conceito, né, Exato. do ofício de vocês. Fazer uma coisa mais adequada, né? Eu vou desenhar qualquer coisa aqui, e daí, semana que vem, você me chama aqui para vir de novo, eu trago a logo para você. Era simples, bem básico, mas ele não ouviu. Aí adivinha o que ele desenhou? Uma porquinha bailarina. Programa ao vivo. Aí quando ele mostrou a logo, a Mari fez assim. Aí ela fez de conta que não tinha pedido a logo, né? Ai, que bonitinho, ele desenhou uma porquinha bailarina, olha que bonitinha. Né? E acabou, a entrevista que era para ser 20 minutos foi 5, sabe? Aí eu quase pulei no pescoço dele depois em off, né? Claro, a jornalista que era minha amiga, meio que me isolou, me deu um gelo um mês. Eu cancelei o contrato com ele, cancelou o contrato comigo, porque foi assim um desastre, sabe? Foi um primeiro negócio, ele foi horrível. Mas
foi legal. Hoje eu rio disso, né? Mas na hora eu chorei bastante. Claro. E foi uma experiência péssima para a apresentadora, para mim, para ele, para a pauteira, até para o telespectador que não entendeu nada, né? E o que aconteceu será ali? Será que ele não conseguiu se colocar no ambiente? Afinal de contas, né, para você escutar o outro, você precisa estar presente. Não, eu entendi absolutamente Ele o que aconteceu. abstraiu da realidade. Ele é absurdo da realidade. Ele entrou num clímax pessoal, num foco de aqui deixa eu desenhar para, sabe assim? Ele não ouviu o que aconteceu. E disso tudo emergiu uma porquinha bailarina. Porra. Ou seja, invista na introspecção, então. Não, foi puxado. Mas é gostoso, né? A gente ter aí 20, 25 anos Com de certeza, mercado, porque a com gente tem certeza. tanta coisa para escrever. Já escreveu um livro, Gustavo? Já é 1/4 dos 100, né? 1/4 dos 100, 25 anos de atuação. Exatamente. Já escrevi alguns livros em coautoria. Me fale sobre isso. O livro que eu mais preparei, Hum. né? Tá vindo, inclusive, agora de encomenda para eu fazer o lançamento dele. Foi o livro que trata da remodelação do sistema Uau, de representação do Brasil. que legal. Porque a gente tem visto tanto a intervenção judicial, principalmente do Supremo Tribunal Federal, e isso acaba mudando Sim, que o status você quo, tem né? de norma, Uhum. né? O que é a norma? A norma pressupõe uma determinada premissa e a sua aplicação e a sua aceitação. Uhum. Se vem e a gente normalmente fala da Constituição, da norma constitucional, se o Supremo, né, que é o órgão que tem o dever, a prerrogativa de falar sobre o que diz a Constituição, interpreta de outra forma, ele muda o sentido do texto. A gente chama isso até de mutação constitucional. Uhum. E o fato é que, diante de sucessivas atuações no âmbito do direito eleitoral, e é bastante interessante porque o direito eleitoral vem também nesse sentido. O direito eleitoral é aquele que regula a relação política, né? Ou seja, é a expressão da vontade do eleitor. E a justiça eleitoral tem essa função de justamente regular o procedimento no qual o poder soberano, aí, entre aspas, também vai decidir, né, em quem ele opta por ocupar as funções de poder, que é o que a gente falava no começo. Mas esse meu trabalho foi feito com um professor que ele disse uma referência de direito partidário no Brasil, um dos únicos que a gente tem tamanha credibilidade assim, que é a Euridice Mesaropo, da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu fiz o meu doutorado, e a missão que ele me deu era muito simples, né? Vá lá e reveja a minha tese de doutorado, ou seja, refaça e questione a minha tese de doutorado. Que legal. Então eu precisei passar por tudo que ele passou, ou seja, eu Uhum. precisei fazer a pesquisa com base em toda a Bibliografia. que ele fez, por isso que a gente fala de revisão bibliográfica, Uhum. e trabalhar aquele texto. Não é uma coisa, é o mestrado em que você apresenta uma Sim, uma trazer para a leitura. atualidade, né, etc. E o doutorado em que você faz reflexões críticas e contrapõe determinadas questões. E adivinha aí qual que é, dentro dessa conversa que a gente já pôde ter, qual que é a tua percepção, eventualmente, de que eu utilizaria numa tese de doutorado? Qual seria a essência daquilo que eu traria? Claro, você não tem ainda informações, Sim. não vou fazer a referência da porquinha, porque lá ele estava absorto, e mais ou menos por aí, eu não te dei nenhum elemento para Mas isso. a verdade impera, né? A coisa de você conseguir dominar o poder, de você, como eu posso dizer, de você tolir ou de você, qual que é a palavra? Cercear? Não, cercear, de você conseguir Limitar. o poder, para que não haja uma coisa soberana e Sim. louca, né? Sim. Talvez sim. isso, não sei. Isso é a base do direito. A Constituição nasceu daí. Né? Nasceu daí porque o soberano dizia aquilo que lhe interessava, quem que ele queria beneficiar. E se ele acordava com virado? Totalmente. Ou seja, aquele que pagava tributo, aquele que não pagava tributo, enfim, aquele que ele podia aniquilar também, né? Porque eles determinavam a morte de quem eles entendiam que assim devesse, fosse contra a coroa e tal. Mas a grande questão é que eu tenho assim um elemento bastante importante no meu trabalho que parte de Benjamin Constant. Que delícia. Benjamin Constant falava algo com muita clareza. Ele dizia o seguinte: não fantasiem, não viajem, porque a regra do jogo é essa.
Tá claro, né? preto no branco, né? O que se diz sobre a crise de representação? A reforma política que nunca acontece, a todo ano edita lei diferente. O que Benjamin Constant falava? Esta é a regra do jogo, né? Ou seja, se depois que você elegeu aquele parlamentar, aquele mandatário, aquele agente político que a Sim. gente denomina tecnicamente, ele não está dando atenção para a base dele, é porque ele já resolveu o problema dele, ele está eleito. Uhum. É isso que ele falava em 1700. Né? Então não se trata de crise de representação, porque existe de fato a diferença, a falta de identidade do interesse dele com o teu interesse. E isso contribui bastante. Sim, mas você tinha o certo é que não exista o interesse dele, que exista o interesse nosso. Veja, existe a teoria da representação. O que é a teoria da representação? Edmund Burke lá atrás dizia que a representação é espelhamento, Uhum. que é a identidade que você tem para a representação dos teus interesses. Só que existe uma mecânica que dá conta de que o eleito não se submete à vontade do representado. Por isso o mandato livre. E por isso a inconstitucionalidade da lei que impunha disciplina ou infidelidade partidária. Porque o mandato é livre. Uhum. Diferente nas assembleias antigas, em que você tinha uma instrução. Você revogava o mandato. A capacidade de Quer dizer, a gente revogação regrediu, né? do mandato pressupunha que ele deveria agir conforme a instrução. Sim. E agora é conforme a vontade dele. No ambiente que nós temos, na imensa população, ou seja, você não tem a capacidade de ter a direção exata daquilo que o eleitor define. Mas, né, a lógica do mandato é do mandato livre. Né? Uhum. Então, ele não submete uma instrução prévia. Então, o fato é que o eleitor, ou melhor, o mandatário, não precisa necessariamente agir sob a perspectiva do que eventualmente a opinião pública possa impor. Que A absurdo. verdade é essa. E daí tem as greves que talvez possam ajudar um pouco, mas eu acho puxado, né? Mas As greves são instrumento de pressão, né? São instrumentos de pressão. Tava o presidente da República esses dias aí, não estava? Estava visitando a Renault? Não. Eu vi o filme, vi ele voltando às origens de uma outra posição. Ele estava em cima do carro que estava levando ele e os políticos ali. E isso traduz o quê? Na minha percepção, isso traduz que as forças são cúmplices. As forças que dirigem o governo são cúmplices. Por quê? E cumplicidade não pressupõe uma visão negativa. Sim. Estou dizendo numa força correlacional de interesses. Claro. Esse é o mecanismo. Avaliar quais são os interesses e de que forma eles se alinham para que você possa fazer um diagnóstico. Né? Porque se você não tiver forças cúmplices para fazer governo, federal, estadual, ele não existe. paralisia. Exato. Você paralisa o sistema. E daí quem sai perdendo é mais a população. Mas vamos levantar aqui, porque não adianta, parece uma coisa tão longe, né, que a gente não pode estar mexendo. Será que é síndrome de advogado, assim? A gente só trata de coisa pesada. Não é pesado, é que assim, eu gosto de tratar onde a gente põe a mão, sabe? Uhum. Eu cuido bem da minha família, eu cuido bem do meu cachorro, eu cuido bem dos meus vizinhos, eu trato bem os meus funcionários, as pessoas com quem... do meu ciclo. Eu não vou ficar preocupada com... mas o sindicato... mas eu não chego, eu não tenho poder em influenciar lá, eu não tenho acesso. Então, para que eu vou ter dor de cabeça? Para que eu vou gastar meu tempo, que é uma coisa rica que a gente tem? Não é que eu estou alienada, simplesmente, se todo mundo pensasse assim, todo mundo cuidasse do seu, ninguém ia precisar ajudar o outro, não ia ter... Isso é um pressuposto, né? Isso é um pressuposto. Você cuidar da tua casa, né, antes de você cumprir deveres cívicos. E talvez quem assuma os importantes deveres cívicos, eles acabem assumindo um duplo trabalho. Essa é a verdade. Você acaba assumindo uma posição e uma função a mais daquela que você tem. Eu tive a satisfação de acompanhar a formação da correlação daquelas forças que formaram o governo anterior dentro de uma estruturação partidária, que foi possível que o ex-presidente assumisse o poder, pudesse se eleger e tudo mais. Então eu digo que o pressuposto básico é a gente cuidar sim da nossa base, né? Nem a ninguém, né,
orientável, né, se desplugar dela, porque afinal de contas você É o destrói o teu básico. alicerce, né? Assim, Mas não deixa de pensar pegando, também em amplo senso. claro, mas pegando em miúdos, eu morei no Rio de Janeiro durante 8 anos e eu morava no Recreio. O Recreio é uma mini Miami, assim, é um espetáculo, Uhum. é gostosinho, Te sabe? confesso que eu não conheço. Recorrentemente estou no Rio de Janeiro, tenho clientes lá e tudo, mas no final das contas eu não conheço. Me dá uma Vale a pena, ideia vale a de pena. direção. Caiobá e Guaratuba, sabe? Sei. Prédios baixos de 4 andares, 3, 4 andares, e aquela coisa de veraneio, sabe assim? Uhum, A praia ali sei. do perto, um climinha gostoso e todo mundo feliz. E o que que eu gosto muito? Eu passei bastante com o cachorro. E o que que eu vejo? Pela manhã tem o porteiro, o síndico, e eles varrem eles têm a obrigação, né, de varrer Frente do a prédio. frente do prédio. E todo mundo cuida da frente do prédio, sabe? E eu acho lindo porque o bairro é agradável, é uma mini Miami, sabe? Muito gostoso. Tem aquelas avenidas largas, os prédios baixinhos, os prédios grandes junto com as avenidas e tal. E, e é tudo bonito. Não parece Brasil, não tem pichação, não tem lixo, não tem nada, não tem, sabe? Mas assim, porque todo mundo cuida do seu, sabe? E se do lado o vizinho hoje não pôde, porque tá gripado e tal, daí eles vão lá e dão uma ajeitadinha e fica bonito. Porque eu até meio que ando com o cachorro, daí eu tenho o meu saquinho, daí se eu vejo que tem um cocôzinho ali, de um cachorro talvez de A gente rua, contribui também. eu vou lá e faço a minha parte, porque afinal de contas é o meu quintal E ali, você tinha mais um saquinho. não, posso usar até o menos hoje, né? Mas, exato, Ou sabe? seja, você Mas tinha meios para isso. exato, qual que é a ideia? A ideia é de você. Não é porque não foi do meu cachorro que eu não vou pegar. Claro. Não é porque ali eu posso pisar, porque ó, dali a pouco eu vou estar passando por Isso aqui. é um dever cívico. Exato. E o civismo que compõe a ideia do republicanismo é justamente o preceito da alteridade, né, que compõe a base da democracia, ou seja, você Lindo. participar escutando o outro, garantindo que o outro tenha a condição de expressar a ideia dele na mesma posição que a tua, Uhum. a despeito de ser contrário. E deixa eu te perguntar aqui para a gente fechar. Já É, seguimos bastante no tempo, olha como o tempo voa, né? pois é, e não foi nem um pedacinho do Eu que a tô gente queria. naquela ideia do que você falou de meia hora ainda, então para mim ainda tem 25 minutos. Já passou. Olha só. Mas deixa eu te perguntar, e dando aula, me conte, como é dar aula? Por que dar aula? E alguma peripécia que você passou no tablado como professor, sei lá, um branco, ou uma aluna que te cantou, ou um aluno mais inteligente que você, que veio, assim, aquelas pessoas que dão de dedo no professor e querem, sabe, ter um conhecimento maior, não sei, me diga, eu tenho histórias ótimas e horríveis, que eu também sou historiadora. Então, como professora, eu nunca exerci, mas na época para se formar a gente tem que fazer lá a Uhum. licenciatura, né? Para mim aquilo foi um terror. Mas me conte como é. Desde a origem, desde a faculdade, eu mantive uma vinculação acadêmica natural. Por quê? Eu fui representante dos estudantes. Eu fui Legal. presidente de centro acadêmico. Uhum. Depois eu fui presidente da União dos Estudantes. Isso fazia com que a minha relação, primeiro por dever de ofício, né? Porque Sim. tudo aquilo que você assume deve ser. Não me lembro se fez federal, se fez qual? Eu fiz PUC. PUC. Ai, Fiz que PUC. delícia. Fiz Continua. PUC. E aí nós fundamos centro acadêmico ali, enfim, eu tinha tanto o dever de compor, né, os conselhos universitários, assim, ou seja, acompanhar a atuação das coordenações de curso, direção da faculdade, do Aí você decanato, foi enfim. pegando gosto, né? E aí você vai vivenciando a Uhum. vida acadêmica. Uhum. Dentro da faculdade ainda, nós acabamos fundando a Academia Brasileira de Direito Constitucional. Uau. Hoje é uma instituição referenciada internacionalmente, delas compõem como membros catedráticos, ministros do Supremo Tribunal Federal, professores eminentes, doutrinadores que a gente chama de âmbito internacional. Então, isso aconteceu, fez com que não só eu mantivesse a progressão no meu grau de especialização, Uhum. quanto eu estivesse em sala de aula. E estar em sala de aula hoje é um desafio, Verônica. Imagino. É um desafio. A geração E aí nova eu tá já puxada, né? venho com essa conversa assim,
mais complexa, talvez, sobre o ensino, sobre o ambiente do direito. Uhum. Eu me lembro que aqui em Curitiba, no primeiro grau, porque dá aula de pós-graduação, hoje eu sou professor assistente na pós-graduação da Unicuritiba, né? Uhum. Onde eu fiz, inclusive, dos meus pós-doutorado lá. E hoje a gente participa de bancas, né, de admissão, bancas de aprovação, enfim, e das aulas de doutorado e de mestrado. Uhum. O que eu vejo da base, que são os cursos de graduação, é que a racionalidade hoje é muito diferente. A racionalidade do sistema de ensino jurídico é diferente daquela que a gente tinha E anteriormente. piorou. Vamos partir da seguinte ideia: é diferente. Para mim, piorou. Uhum. Piorou por quê? Porque os conceitos que a gente leva até hoje, aplica na profissão, são conceitos tradicionais do direito. O que isso significa? Significa que princípio, valor, forma de tratar com o cliente, forma de tratar com o juízo, forma de tratar com o teu outro colega, às Uhum. vezes mais experiente, muitas vezes mais experiente que você, na idade, no tempo de profissão, mudou. A humanização, né? Alguns valores acabam Se se perdendo. perdendo. E o fato é que este reflexo você vai encontrar depois no mercado de trabalho. A dificuldade que você tem de contratar profissionais E no resultado, né? que Exato. tenham capacidade de fazer leitura, diagnóstico e depois aplicar tecnicamente uma solução é muito grande. É muito grande. Então acaba sendo abismal. Só que num ambiente em que você tem pessoas que se dispõem a trabalhar com chat GPT, eu acho que isso é um pecado mortal. E eu escuto isso em diversos níveis. Bom, Google, não. Ou eu, que visualizei uma vez o que seria, também não fiz nenhuma pesquisa, vou te dizer, Uhum. ou eu, talvez parta de um preconceito muito grande. A gente tem que estar aberto também para entender em que medida você não está sendo preconceituoso. Desculpa. Porque algo é Hum. você jogar algo lá, não revisar e mandar protocolar. Que absurdo. Outra coisa é você fazer um teste de Uma pesquisa. Google, uma pesquisa de Google, só que você vai buscar a referência. Sim. Ontem, eu pedi para um profissional que está trabalhando comigo no eleitoral, me diga qual o fundamento, porque me lembro que existia isso expresso em resolução, que você permite arquivar a tua procuração no cartório eleitoral, que tem 500 representações no meio de uma campanha, então você não vai toda hora ficar juntando a procuração. Então veja lá à disposição. Ele fez uma pesquisa, e aí não sei de onde, no chat ou no Google, e me deu como base artigo 8º da Lei das Eleições, depois um artigo determinado de uma resolução. Eu precisei parar, aquilo me deixou indignado, né, mais uma vez, porque Para eu pedi a revisar. disposição. Eu tive que revisar. E, Dois trabalhos, trabalho de pedir na e verdade, a de gente tem fazer. que revisar sempre, mas uma coisa é você revisar com segurança. Mas não tinha nada a ver com aquilo que eu pedi. Uhum. Ai. Ou seja, se eu tomasse aquilo para incluir numa petição, eu ia ter problema. Como tive com o mesmo profissional 2 dias depois, porque a checagem que ele fez não trouxe segurança. Manda embora, não vai ficar se. Mas te traz prejuízo. Agora, esse traz esse problema. E quantos outros também? A pergunta é onde é que a gente vai parar? Então, o descompromisso é hoje muito grande. É, eu sei. Então, começa por aí. Deixa eu te contar uma. Eu estava também precisando de um colaborador. Aí pedi para uma agência dessas de RH e tal, me buscou uma menina lá do Nordeste. Tá, tudo Esse bem. é do Nordeste. Aí eu falei, tudo bem. Aí fizemos a entrevista por telefone e tal, e uma call. Aí eu não gostei que atrás, assim, tinha mofo, Uhum. sabe? Tudo bem, se ela é uma pessoa humilde, Você fez um vídeo. se ela, Uma uma reunião call. por vídeo. Se ela não tem condição, até aí tudo bem, ela não tem culpa. Só que ela tem capacidade hoje de abaixar a câmera, Tirar de lá. tirar dela, exato, ou de colocar um fundo, sabe? Isso é gratuito, a internet tá aí. E ela não teve essa expertise e eu ali devia ter cortado na raiz. Mas não, vamos dar uma ajuda e tal, né? Coitada, aquela coisa assim. Aí, numa reunião, uma call com o cliente,
A guria, em vez de estar prestando atenção, de estar anotando, de estar dando foco no cliente, ela começou a tirar uma casquinha da unha na frente na televisão. Aí eu falei, opa, ei, né? Aí eu mandei, Postura. aí eu escrevi assim, falei assim, para de cutucar a unha, tipo, tirando sujeirinha da unha, assim, sabe? Sei. Aí ela fez assim, né? Aí eu inventei lá um problema qualquer e cancelei a call. Falei, tô com uma urgência aqui e tal, né? Cliente, se você pode, a gente pode remarcar, desculpe e tal. Nanana. Aí eu já demiti a mulher na hora. Falei, isso não me representa, por favor. Exato. Como assim? Você tá. Primeiro, que se nós estamos em reunião, eu tenho que olhar no teu olho e eu tenho que dar total atenção a você. E não aqui ou ali ou acolá. A guria tirar, ela eu enxerguei ela tirando sujeirinha da unha na reunião. Como assim? Postura. Falta de postura. Falei, não me representa. Aí, mas eu já devia ter cortado na hora. Então, um erro a gente admite, 2, não. Isso aí. Mas, tudo bem. Gustavo, 41 minutos já. Muito obrigada pela sua atenção. Agradeço pelo seu tempo, que é o que a gente tem de mais rico hoje, pelo seu conhecimento, pelo seu, né? Agora, por favor, a câmera sua. Dê aí um recado final que você acha importante e os seus contatos para quem quiser saber um pouquinho mais sobre direito eleitoral, que possa estar te chamando, por favor. Excelente. Esses dias eu fiz contribuir com uma entrevista e a pessoa me perguntava, qual que é o caminho que você sugere para profissionais alcançarem o sucesso, né? Acho que primeiro o sucesso é a satisfação, é fazer aquilo que você gosta de fazer. E se você faz o que você gosta de fazer, você busca meios, né? Não justificativas, né? E para sair do lugar comum, o que você pode empregar de energia para o teu negócio e para a tua profissão. Então essa é a base que a gente parte. A gente tem a satisfação de dizer que o escritório, que é formado por especialistas, ele se dirige a buscar soluções para os clientes, né? Que muitas vezes tem, né, receio, às vezes bem fundado, de trabalhar com advogados, porque muitas vezes o tempo do processo, né, é aquele que você permanece pagando e você não vê o fim. E muitas vezes acontece, o judiciário ele de fato não é o mais expedito, muitas vezes é muito moroso, só que você precisa dar resposta para o cliente. Então dar a resposta pode ser até negativa. Costumo dizer, não também é resposta, mas você deixa a pessoa sintonizada com você. E eu costumo bastante escutar de uma diretora que a gente tem no escritório que diz o seguinte, eu quero que o cliente venha, saia rápido e satisfeito, para que ele possa voltar. Né? Porque aqui não é hotel que a gente mantém a tua atividade. Não, eu quero que você venha, traga a tua demanda, a gente busque a solução e você vai voltar. Sim, ou indicar outras pessoas. Exatamente, ou no mínimo teu conceito está bem feito, né, para o mercado. Então a grande perspectiva é essa, fazer o que você gosta. O tempo de todos nós cada vez está mais curto, porque nós estamos amarrados aí com tantas demandas no dia a dia que fazem de fato estar mais curto. O WhatsApp é hoje uma ferramenta que te impõe trazer respostas ao tempo do outro, porque no final das contas, se você não responde, a pessoa acha que você está brava com você, que você é uma realidade, né? Então, você fica plugado aqui permanentemente. Então, como lidar com isso, né? E eu vou te dizer, não tem a resposta definitiva, talvez a gente precise escutar outras pessoas e fico à disposição para voltar para esse bater-papo, para quem sabe a gente traga quem possa pensar de uma maneira holística aí que estão falando para a gente. O dono aqui da Toca, ele é dono do seu tempo. Opa. E ele não responde o WhatsApp na hora que a gente pede. Só que ele avisa. Certo. Então, eu entendo que ele não está chateado comigo e que não é um problema pessoal. Mas eu uso alternativa. Daí o que eu faço? Eu mando para a esposa dele, que trabalha com ele também, e um recadinho urgente, por favor, atenção, vamos lá, né? A gente fez um grupo justamente para ali que as informações importantes ali devem ser visto antes, mas eu acho assim muito admirado. Talvez ele seja o nosso convidado da próxima, então, hein? Ou seja, ser senhor do tempo. Isso é porque ele responde quando ele pode e não quando eu quero. Claro. Sabe? Porque é aquela coisa pipi, 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 né? E tem estudos que mostram que quando você desfoca, você leva uns 5, 10 minutos para voltar a se concentrar no que você está fazendo agora. Então, se você tem que redigir um texto, se você tem que pensar numa estratégia para um cliente, se você tem que resolver algum BO,
foque naquilo e deixe o celular de lado. Uhum. Mas tá, isso é assunto para outra Essa vez. técnica de vivência, talvez. Por favor, e-mail, arroba e tudo mais. GustavoKfouri@icloud.com e o site do escritório, né? Kfouri Advocacia, Kfouri Igorski.adv.br. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, muito bom Venha te sempre. rever, muito bom. E parabéns, sucesso nessa caminhada, tem sido muito bem sucedida. Obrigada. E agora ficamos com a LMA. Por favor, toca. Você ainda fica mais de 8 horas por dia aturando seu chefe chato, fazendo um trabalho que você nem gosta, que você faz só porque precisa pagar as contas do final do mês. Um trabalho que você não é valorizado, que você não tem liberdade, como por exemplo, poder trabalhar no conforto da sua casa, perto da sua família. Saiba que isso é totalmente possível e eu posso te ajudar. Eu tenho um treinamento onde você vai aprender como funciona o mercado digital e as infinitas possibilidades de fazer dinheiro com a internet e mudar a sua vida. Clica aqui e eu te espero desse lado.